Tava eu aqui assistindo novamente o jogo do Brasil contra a Escócia e tava pensando que eu iria, né, reassistir o jogo, assistir agora com mais calma, com menos emoção, porque, cara, eu não consigo assistir um jogo do Brasil prestando atenção em todos os detalhes, em como cada um dos jogadores estão jogando, porque eu fico tão pressionado, eu que nem jogo, né? Mas sei lá, me sinto tão pressionado assim, tão ansioso, tão nervoso que eu preciso assistir novamente o jogo agora com mais calma, já sabendo o resultado, para conseguir analisar o jogo melhor. E aí, cara, eu tava pensando aqui ao decorrer do jogo, eu ia cometer um grande vacilo, tá? Ia cometer um grande vacilo. Por quê? Enquanto eu assisti o jogo novamente, eu vi os comentários, eu estava assistindo aqui pela Casa TV, eu vi os comentários dos comentaristas, deles falando da importância, perdão, deles falando sobre a importância de Vinícius Júnior nessa seleção. E enquanto o jogo acontecia, eu falei assim, cara, eu não posso meter esse vacilo. E que vacilo que é esse? No jogo da Argentina, que Messi faz 2 gols, que se torna ali artilheiro da seleção da Copa do Mundo, né, da história das Copas do Mundo, eu faço um vídeo dedicado pro Messi. Poderia ter feito uma análise daquele jogo, mas eu faço um vídeo dedicado pro Messi. Não cheguei a assistir o jogo completo da Argentina, mas eu faço um vídeo especificamente para o Messi. E aí, ontem não, né, porque ontem foi o jogo do Brasil. Na terça-feira, eu assisti o jogo completo de Portugal e Cristiano Ronaldo também, batendo aí mais um recorde, jogando a sua sexta Copa do Mundo, marcando em 6 Copas diferentes. E eu fiz um vídeo totalmente dedicado aí para Cristiano Ronaldo. E aí, enquanto o jogo do Brasil acontecia, eu falava assim, mano, eu não posso passar batido de não fazer um vídeo aqui específico agora para Vinícius Júnior. E aqui o contexto é diferente. Vini Júnior não bateu um grande recorde nesse jogo, não, não é aquele recorde que vai ficar assim talvez marcado na história, não. Mas o contexto aqui é de um cara que sai de dúvida para o protagonismo. Vini Júnior é isso. Saiu de dúvida para o protagonismo. Antes da Copa do Mundo começar, muitos diziam que Vinícius Júnior merecia até ficar no banco. Que ele não dava para entrar de titular. E eu até disse, se eu não me engano, não sei se foi num vídeo longo, acho que não, acho que foi num short que eu tinha publicado, deu falando que a gente precisava dar tempo para Vinícius Júnior confiar, continuar acreditando. E claro, a gente precisava dele. A gente precisava que ele vestisse a camisa e representasse com mais raça, com mais vontade, aquilo que ele faz no Real Madrid, que tantas vezes, não só eu, como várias pessoas comentaram, a gente vem do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid e quando chegava com a camisa da seleção brasileira, não rendia. Eu não só falei isso num short do Vinícius Júnior, como também falei no mesmo short, se eu não me engano, sobre o Rafinha. Rafinha também, do mesmo jeito. Eu ainda acho que agora, com a boa entrada de Ryan nesse jogo contra a Escócia como titular, bem provável que se Rafinha se recupere e a gente ainda esteja jogando a Copa do Mundo, né? Tomara a Deus que sim.
Mas acho que se o Rafinha se recuperar, cara, ele não volta como titular não, tá? Ryan tá jogando muito, muito bem. Mas eu também incluí Rafinha. Acho o Rafinha um jogador diferenciado. É um grande jogador, não à toa aí. É um dos melhores na sua posição. Um dos melhores jogadores do mundo. Então eu também disse que Rafinha precisava um pouco de tempo. Mas Rafinha acabou que não demonstrou tanto, pelo menos ainda, né? Muito difícil da gente falar como que vai ser o mata-mata. Talvez Rafinha volte, talvez entre num segundo tempo e defina um jogo pra gente e vira um ídolo da nação brasileira. Copa do Mundo é assim. Às vezes um cara que começa em baixa, finaliza a Copa lá no alto, e vice-versa, um cara que começa em alta, termina a Copa lá embaixo. Mas enfim, aqui a gente está para falar de Vini Júnior. E Vini Júnior foi muito cobrado. E até mesmo jogado para escanteio. E com razão, cara. Não vou falar que é 100% de razão, mas com algumas 60%, 70%, alguma boa porcentagem de razão da galera. Claro que não estou generalizando aqui a opinião de todos, porque tem gente que extrapola, que passa dos limites e tudo mais. Mas enfim, olhando assim de uma forma geral, às vezes fazia sentido. Vini Júnior não jogava bem com a camisa da seleção. Vini Júnior vestia a camisa da seleção, parecia que tinha desaprendido a jogar bola. Faziam grandes jogos na Champions League, jogava um El Clássico muito bem, e aí passava 2, 3 semanas que ia ter um amistoso da seleção brasileira, Vini Júnior colocava a camisa da seleção e a gente via assim, cara, o que aconteceu com o Vinícius Júnior? E aí a Copa do Mundo começa e ninguém melhor para conhecer Vini Júnior do que Carlo Ancelotti. Juntos eles ganharam ali 2 Champions League, então Vini Júnior que cresceu demais, demais e continua crescendo em jogos decisivos. Vini Júnior parece que ser aquele jogador que, poxa, se não for valendo algo grande, eu nem quero jogar. Pelo menos essa impressão que Vini Júnior me passa. Se não tiver valendo uma classificação, se não tiver valendo um título, no caso da Champions League, cara, eu nem jogo bem. Por mais que ele jogue bem em outros jogos, tá? Só para deixar claro. Mas parece que Vini Júnior, ele gosta, ele ama jogo difícil. Não à toa que ele faz 2 gols em 2 finais diferentes, né? Faz gols ali em uma final na Champions League, depois ganha de novo e faz outro gol. Vinícius Júnior mostrando que é um jogador, cara, para jogo grande. É aquele que, se a gente precisa dele no momento difícil, no momento apertado, ele resolve. Olha para você ver aquele jogo contra o Marrocos, que foi a nossa estreia. Cara, aquele jogo ali, o Brasil tava horrível. Horrível, horrível, horrível. Tudo que Carlo Ancelotti tinha preparado ali para aquele jogo, em 20 minutos, 15, 20 minutos, o Brasil já tinha se definhado, esfarelado. E ali, basicamente, a gente já tinha perdido o jogo. Levamos um gol logo no início, graças a Deus, né? Que teve ali, que está tendo agora a parada para a hidratação, que Carlo Ancelotti consegue ajustar. E Vinícius Júnior, ele simplesmente ele acha, porque aquele gol que ele faz contra o Marrocos, meu amigo, não é qualquer cara que vai fazer aquele gol ali não, tá? Não é qualquer jogador, não. Ele consegue tirar marcadores e chutar fazendo um golaço. Um golaço, porque aqui não tô querendo comparar, tá? Mas é dando os seus devidos motivos. A gente viu lá o Haaland fazendo gol e sendo celebrado pelos brasileiros. A gente viu o Messi, claro, com toda razão, tem que celebrar mesmo, tá? O Messi
jogando bem contra a Argélia, jogando bem contra a Áustria. Todo mundo celebrando o Messi. Os brasileiros, inclusive, tá? Cristiano Ronaldo, que acabou que não fez um primeiro jogo bem contra Cabo Verde, mas aí, perdão, foi contra o Congo. Rapaz, é tanto jogo. Enfim, é tanto jogo que a gente se perde, né? Copa do Mundo, inclusive, está passando ali agora. Turquia e Estados Unidos está 1-1. Enfim, é tanto jogo que a gente se perde. Mas o primeiro jogo de estreia de Cristiano Ronaldo, ele não faz um grande jogo. E aí, o seu segundo jogo já consegue... O segundo jogo eu lembro contra quem foi, né? Foi contra o Uzbequistão, assisti o jogo completo. Ele consegue fazer 2 gols e todo mundo exalta o Cristiano Ronaldo com razão. Não estou aqui tirando o mérito, não é isso. Mas precisamos também exaltar o que Vinícius Júnior fez naquele jogo amarrado, difícil. Vinícius Júnior teve um jogo muito mais... A seleção brasileira... Eita, nossa. A seleção brasileira teve um jogo muito mais difícil do que qualquer jogo que a Argentina teve. A seleção brasileira teve jogo muito mais difícil do que qualquer jogo que Portugal teve. Por mais que eles empataram o primeiro jogo, o jogo do Brasil foi, bem mais difícil, cara. Bem mais difícil. Portugal só não ganhou o seu primeiro jogo porque parecia que o time tava com preguiça de jogar. Então, o que Vinícius Júnior fez naquele gol contra o Marrocos, mano, aquilo ali é papo de gênio, tá? E aí ele vem contra o Haiti, marca mais um gol e, em específico agora, esse jogo contra a Escócia, a bola que está ali sendo pressionada por Ryan, e fazendo aqui o devido mérito, Ryan também jogou muito bem contra a Escócia. Ryan ali pressiona, rouba a bola do jogador escocês, a bola sobra no pé de Vinícius Júnior ali, cara, ele poderia desesperar. Não, ele tem a tranquilidade, a calma, a paciência, nem um pouco pressionado, Vinícius Júnior. Pensei que tá jogando um amistoso. Pensei que tá... Amistoso não, que amistoso ele jogou bem mal, né? Mas enfim, cara, uma tranquilidade que ele pega a bola, dribla o goleiro e faz o gol. Golaço. Golaço. Gol com calma. Gol com tranquilidade. Nem parece que estava jogando uma Copa do Mundo. Enfim, 2-1 para os Estados Unidos ali agora. E ele consegue marcar o seu segundo gol, mas o juiz marca uma falta ali. Não foi gol dos Estados Unidos, não. Tava impedido ali, parece. Mas ele consegue... tava impedido. Ele consegue marcar o seu segundo gol, mas o juiz acaba anulando de forma errônea, porque ele toma a frente ali do marcador da Escócia e o zagueiro da Escócia acaba chutando a perna de Vinícius Júnior e ele mesmo se desequilibra ali depois de chutar a perna de Vini. Vini marca o gol, mas o gol acaba sendo anulado, o que seria ali o hat-trick de Vinícius Júnior. Ele ia ainda fazer mais um gol, esse que valeu. Então, nossa, se Vini Júnior sai com o hat-trick ali, hein? Você tá doido, você tá doido, você tá doido. Enfim, e o segundo gol de Vinícius Júnior, depois ali de uma pressão dentro da área da Escócia, Matheus Cunha pressiona, a bola sobra para Bruno Guimarães, que cruza e Vini Júnior de cabeça, mostrando aí que não faz gol apenas com os pés, faz de cabeça o segundo gol do Brasil. Quantos gols, né, cara, que Vini Júnior tem de cabeça? Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas aparecendo quando precisava. Mostrando aí mais uma vez a sua grandeza. Turquia vira o jogo. 2-1 Turquia, em cima dos Estados Unidos. E aí, o Brasil volta para o segundo tempo. Quero também abrir um parêntese aqui para falar de Matheus Cunha. Se o Vini Júnior está com 4 gols, sendo o protagonista da seleção brasileira nos 3 primeiros jogos da Copa do Mundo, o protagonista número 2 tem sido o Matheus Cunha.
Matheus Cunha, só abrindo aqui um parêntese, tá? Matheus Cunha que no primeiro jogo é reserva, entra Igor Thiago não vai bem no jogo contra o Marrocos. O único que foi bem ali, basicamente foi só o Vini Júnior. Ele entra no segundo tempo e dali não perde mais a titularidade. Jogou bem o segundo tempo contra o Marrocos e no jogo contra o Haiti também marca gol e ontem, marcou mais um gol, mostrando aí que também pode ser um protagonista que pode ser muito importante para a gente no mata-mata. Ele que faz uma posição ali bem diferente, apesar de usar camisa 9, ele não é aquele 9 fixo que fica ali dentro da área esperando a bola chegar, ele sai mais, busca a bola lá atrás, acha os companheiros livre lá na frente, o que pode ter ajudado muito o Vinícius Júnior nessa formação, para que Vini Júnior pudesse ter mais a liberdade e mais confiança. Enfim, Matheus Cunha também sendo um dos protagonistas do Brasil até o momento. Então, cara, Vinícius Júnior em 3 jogos marca 4 gols. Está aí empatado com o Mbappé, com o Haaland e atrás de Lionel Messi, que tem 5 gols. Vini Júnior não é qualquer um, tá? Não merece ser reserva. Essa Copa é do protagonista Vinícius Júnior. Essa Copa é do Vini. Ele que vai precisar assumir ainda mais o protagonismo daqui para frente, porque o Neymar tá voltando de lesão, acredito que não vai entrar de titular, talvez entre ali no segundo tempo para ajudar a resolver alguns jogos. Então é Vini Júnior. Ele que representou muito bem nesses 3 jogos iniciais, mas agora que a gente separa os classificados dos desclassificados. Quem perder daqui para frente já era. Adeus, vai embora para casa. Então, a gente precisa de Vini Júnior agora ainda mais. Ainda mais. E a seleção brasileira, de uma forma geral, teve uma evolução. Jogou muito mal contra o Marrocos. Contra o Haiti, joga muito bem o primeiro tempo e nem tão bem assim o segundo. E nesse jogo contra a Escócia foi mais equilibrado. Teve ali alguns momentos ou outro, mas de uma forma geral jogou muito bem. E agora a gente precisa desse protagonismo do Vini Júnior. Agora a Copa do Mundo começa, cara. Antes a gente estava ali no oba-oba, na festa, na farra. Agora a Copa do Mundo começa. A gente joga contra o Japão. O jogo do Japão já acabou. O Japão que é uma seleção muito forte. Jogou muito contra a Holanda, que é um time muito forte também. Inclusive a gente perdeu para o Japão. Perdemos ali de 3-2 com aquela falha grotesca de Fabrício Bruno. Mas é aquilo, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Vamos passar por cima dos japoneses. Enfim, Vini Júnior marca 4 gols. Ele que tinha sido protagonista na última Copa do Mundo, assume a amarelinha novamente e é protagonista da seleção brasileira até aqui. Vamos estender as nossas mãos e pedir as bênçãos divinas, as bênçãos de Deus, para que Vini Júnior continue a arrebentar, a brilhar agora no mata-mata. Se brilhar agora no mata-mata, meu amigo, ó, quem sabe, né, cara? Quem sabe? Eu coloquei o Brasil chegando até as semifinais. Se o Brasil chega até a semi e ele perde, cara, eu vou achar ok, a gente não tá com uma seleção totalmente preparada para disputar o título, mas Copa do Mundo nem sempre é só das favoritas. Nem sempre é das grandes, pode ter uma surpresa. Enfim, o futuro nos dirá. E Vini Júnior, que você seja o futuro até o dia 19 de julho. Amém?
Enfim, galera, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua visualização aqui. Boa noite, vamos enfrentar o Japão na segunda-feira às 2 horas da tarde. Bora, rumo ao Hexa. Deixa aí o seu comentário, se você concorda, se você discorda. Quis falar aqui mais de Vini Júnior e um pouco menos de seleção brasileira de uma forma geral, mas um jogo muito bom do Brasil, mas agora começa para valer. Deixa aí a sua opinião nos comentários aqui embaixo, fechou? Deixa o like para poder ajudar o vídeo a ranquear melhor. Deixa aí também a sua inscrição. Estamos aí caminhando para os 700 inscritos. Fechou? Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.